Você quer jogar e sentir a mesma experiência de quando você jogava na época de escola. Você quer assistir aquele filme e sentir a mesma experiência de quando você assistia aquele filme na época de escola. Porque você vai destruir aquilo que seu cérebro trabalhou para ter a memória como perfeita. Eu acredito que a gente vive um momento que é muito normal a gente ver filmes da nossa infância ter remake, desenhos, jogos, todo esse material, até mesmo artistas musicais, porque você vai destruir aquilo que seu cérebro trabalhou para ter a memória como perfeita. Reprisadas, tendo remake, né, acontecendo novamente. Tem dois detalhes a respeito disso, né? A gente tem o remake, né, que vamos dizer assim, seria... Eu não sei se seria a forma certa de definir ele dessa forma, mas eu vou tentar usar e eu acho que vocês vão entender. Que é uma releitura mais atualizada daquilo que foi algo do nosso passado. Vou pegar meu exemplo, né? Então, minha infância eu jogava PlayStation 1. Um remake de um jogo de PlayStation 1 hoje em dia vai vir com gráficos melhores, com uma mecânica melhor. O filme vai vir com uma estética melhor, com uma releitura, com uma linguagem que faça mais sentido para o momento atual, né? Que tenha que comunique com um público mais abrangente do que o público somente da minha época. Então essa releitura de coisas que ocorrem do nosso passado, né, de produções que ocorreram do nosso passado, ainda eu acredito que não seja uma forma de atingir diretamente as nossas memórias. Ele vai maquiar aquilo que a gente não lembra e a gente muitas das vezes vamos assistir esses filmes, vamos jogar esses jogos e ainda não vai saciar aquele gostinho da infância, aquela nostalgia, aquela saudade, porque não é exatamente o que nós vivemos naquela época. Eu imagino que muitas das vezes só para enganar o nosso cérebro, porque o que a gente quer no final das contas, quando a gente tem essa memória, quando a gente sente essa nostalgia, é reviver não somente o jogo, mas a experiência, o contexto, né? Conectar as coisas como era naquela época. Você quer jogar e sentir a mesma experiência de quando você jogava na época de escola. Você quer assistir aquele filme e sentir a mesma experiência de quando você assistia aquele filme na época de escola. E aí entra numa segunda questão, que quando a gente vê essas releituras, o que acontece é que a gente não se satisfaz. Essa é a realidade. Para quem estava esperando ter a mesma experiência do passado, vai se frustrar e é onde gera críticas, né? Gera críticas e assim, ou passa despercebido, ainda não te saciou aquele desejo de matar aquela saudade, de viver aquela nostalgia. Entra numa segunda opção, que é de alguma forma tentar acessar essa memória. Então, se for um filme, né, você vai tentar reassistir aquele filme. Eu tô pegando filme e jogos porque eu acho que tem uma experiência diferente. Eu poderia estar falando da música. Só que a música, muitas das vezes, conseguimos ouvir uma música por várias vezes, né? Então a música não tem tanto essa questão do tempo, mas eu creio que o filme e jogos, né? Eu também não colocaria livro, mas o filme e jogos e talvez lugares, situações, é muito de uma experiência única. Então vou tentar fazer de duas formas, vou usar como exemplo os jogos e uma experiência mais prática, uma vivência em si. Então, pelos jogos, uma forma de você reviver é pegar e jogar algum jogo da sua infância. Então você vai lá, compra, né, acessa esse jogo que você jogou na sua infância. E por que eu falo que talvez é importante você evitar fazer isso? Porque você vai destruir aquilo que seu cérebro trabalhou para ter a memória como perfeita. Como eu falei, ele descartou os detalhes que deixava aquilo defeituoso e transformou aquela memória em algo belo. E aí você vai acessar novamente isso, tentar reviver isso novamente. E ao tentar acessar isso,
você vai se frustrar porque você não vai viver como realmente era. E aí vai uma questão, uma reflexão. Quando você teve essa primeira experiência com um determinado jogo, ou até mesmo com um determinado filme, acabamos que ignorando algumas coisas, como o contexto de vida, a forma como a gente pensava, o nosso repertório, as coisas que a gente ainda não tinha assistido, ainda não tinha consumido, né? A forma como enxergava o mundo, talvez a nossa inocência, a nossa pureza, a nossa imaturidade, menos preocupações que tínhamos, né, por ser mais jovens. Então era algo inédito, né? Então você sentava ali para jogar algo ou assistir algo, era algo inédito, era uma experiência única. Seu cérebro nunca viu nada parecido e aquilo ali era, tudo te surpreendia, tudo era uma novidade para aquela época, né? Então assim, tanto é que tem aquela questão da gente olhar os jogos e tem aquele meme, né? A gente olhava os gráficos do Play 2 e falava, isso aqui é muito realista. E hoje a gente olha os gráficos do Play 5 e não acha tão realista, sendo que os gráficos do Play 5 é muito superior ao do Play 2. Então é exatamente isso, porque a nossa memória vai protegendo e guardando isso de uma forma que fique agradável pra gente, que dê aquela aquecidinha no coração quando a gente lembra. E aí entrando na segunda questão, da vivência. Então essa eu ponho como assim, uma experiência mais não tão palpável, né? Então você joga, você assiste, você ali está de frente para uma tela. Não é tão palpável quanto uma experiência de você ir num lugar que você morou. Por que eu estou falando isso? Na minha infância eu morei em um bairro de São Paulo. E depois que eu saí desse bairro, eu vim para o interior de São Paulo. E durante muitos anos eu nunca mais voltei lá. Eu sempre lembrava daquele pedacinho onde ocorria a minha infância, em frente à casa que eu morei, aos amigos, às casas vizinhas, a casa da frente, como era a rua, de uma forma mágica, de uma forma onde tudo parecia ter um toque da infância, ter um toque da fantasia, de como era bom aquela época, né? Como era bonito, como era tudo muito organizadinho. E uns 2 anos atrás eu voltei para lá, né, nessa expectativa de saciar essa saudade, e sempre passava isso na minha mente, né? Que vontade de ir lá, que vontade de sentir aquele sentimento de infância, coisa do tipo. E quando eu cheguei lá, para mim foi muito frustrante, porque eu cheguei e eu vi que não era tão bonito quanto eu imaginava, não era tão organizado quanto eu imaginava. Foi interessante porque ao chegar lá, eu na verdade não revivi os momentos bons, não lembrei dos momentos bons. Eu acabei que reativando algumas memórias de tempos difíceis, de tempos que não foram bons ali. E ali acabou que sendo uma experiência frustrante. Hoje eu penso que talvez se eu não tivesse feito isso, eu teria guardado essa memória com certo carinho, né? Eu lembraria daquela região onde eu nasci com um carinho. Hoje eu lembro dali, eu acabei que ativando algumas coisas que meu cérebro tinha deixado de lado. Então eu revivi aquilo e hoje eu lembro de lá não tão com prazer quanto eu lembrava há um tempo atrás, até antes de ter ido lá visitar. Outra experiência que eu tive também foi assistindo alguns desenhos da minha infância, né? Então eu tenho 3 crianças pequenas, elas têm idade muito próxima uma da outra, e agora eu aproveito esse momento na fase da idade que elas estão para estar reassistindo alguns desenhos da minha infância. Claro que a forma como a gente consumia TV, como a gente assistia TV é totalmente diferente de hoje em dia. Então a gente assistia um episódio por dia e era muito difícil dar continuidade, porque se você perdia o episódio de hoje, não tinha como reprisar ele. Então no dia de manhã era um outro episódio e era assim, a gente acabava que assistindo as coisas muito picado. É outro detalhe que talvez a nossa memória nos protege, porque a gente lembra do quanto era bom assistir Bom Dia e Companhia ou TV Globinho, mas não lembro tanto que era ruim você, sei lá, ter que ir um dia no médico e perder um episódio daquilo que você gostava. Então eu voltei a assistir esses desenhos com elas novamente, e é a mesma experiência que eu tive indo revisitar esse lugar da minha infância. Tinha alguns desenhos que para mim era mágico. Vou pegar como exemplo Cavaleiros do Zodíaco.
Cavaleiros do Zodíaco eu assisti muito ele. Peguei a segunda vez que Cavaleiros do Zodíaco passou na TV, eu acho que ele por volta de 2004, 2005. E eu tô assistindo ele com as minhas filhas e é exatamente isso, eu tô desconstruindo algo que era prazeroso, que quando eu lembrava me trazia um carinho, para algo que hoje eu vejo como algo até em certa medida um pouco tosco, esteticamente falando, de roteiro, cheio de furo de roteiro. É um desenho legal, né? Mas talvez fosse interessante eu ter deixado ele guardado ali na minha memória. Claro que eu estou passando essa experiência para minhas filhas, não sei se elas estão gostando, né? A gente tenta assistir todo dia e hoje é como eu falei, hoje é diferente o consumo. Então assim, a conclusão disso é que talvez a gente precise aceitar que aquilo é bom porque aconteceu naquele momento e que assim como algo que a gente viveu no passado foi inédito, foi uma experiência única pela primeira vez, e o que faz ela ser única e boa e prazerosa foi exatamente ela ser uma novidade, ter vivido ali e aceitar que as coisas são assim, não tentar ficar reacessando isso, repetindo. É claro que foi bom porque foi único. Então a melhor forma de lidar com essas memórias, eu sei que sente a saudade, né? Dá uma vontade de reviver aquilo quando lembra, né? A saudade, ela é uma mistura de dor, uma certa alegria, né? Quando foi algo bom, mas é muito importante entender que não tem como reviver, porque a experiência ela é única, o momento ele é único. Então aquilo que a gente reviveu no passado, se tentar acessar aquilo, talvez vai estragar algo, manter ele como uma experiência única e não tentar alterar ou reviver ele, porque assim como uma criança que não fica buscando reviver o passado, ela é mais velha, vai fazer 6 anos e ela não fica tentando reviver momentos de quando ela tinha 3 anos. E assim por diante, se você pegar uma criança de 10 anos, ela não vai querer ficar revivendo momentos de quando ela tinha 5 anos. E um jovem não vai querer viver momentos da infância. O problema é que quando a gente se torna adulto, a gente quer ficar revivendo isso. E essa é a maior frustração, porque ao reviver isso, a gente esquece tudo que a gente construiu até o momento de repertório, todas as experiências, a nossa mentalidade, e aquela criança que existe dentro de nós acaba que sendo, entre aspas, passada por cima, porque a gente acaba que ignorando que aquilo foi o momento daquela criança. Aquilo foi o momento inédito, foi o momento único. E é trazer esse sentimento para o que a gente é hoje em dia, esse sentimento puro da infância, né? De sempre estar disposto a algo novo, ao inédito, a se surpreender, né? Vai assistir um filme como se fosse a primeira vez, se for jogar um jogo, joga os jogos novos sem tentar conectar com aquilo que foi o seu passado, sem tentar reviver aquilo que foi o seu passado, mas viver essa experiência única, sabe? É dar valor ao lugar que você mora hoje em dia, porque você sabe que daqui a alguns anos esse lugar você vai ter saudade dele e talvez não vai fazer sentido você voltar lá. Eu vejo isso muito com a experiência de ser pai. Então eu vejo que minhas filhas, eu sinto saudade de quando elas eram menorzinhas, mas elas me permitem eu ter esse prazer do inédito porque elas estão em crescimento e evolução. A criança é isso. Então a criança ela está crescendo e você está vendo que ela está mudando e cada vez ela sempre está te surpreendendo. E é um barato, porque eu tenho 3 crianças. Nenhuma das 3 me deixa de surpreender. Não é que elas são repetidas, elas vão seguir etapa. Cada uma tem seu jeitinho. Então as 3 sempre me surpreendem, cada fase, porque basicamente é uma escadinha. Eu tenho uma de 2, uma de 4 e uma de 6. Então assim, cada uma tem sua experiência única e para mim é único ver a transformação de cada uma, o crescimento de cada uma. Então é trazer esse sentimento da infância, trazer essa abertura em estar disposto a viver a experiência como se fosse a primeira vez. E aí você vai viver isso e não é ter esse sentimento infantil, talvez, sabe? Consumir algo e daqui a um tempo querer reviver e fazer da mesma forma, esperando ter a mesma experiência, esperando ter o mesmo prazer.
mas é entender que você viveu isso hoje e está aberto para viver algo novo amanhã. E aí entender que você vai construir memórias e essas memórias precisam ser guardadas e não matar elas tentando revivê-las. Então acho que essa é a mensagem desse vídeo. Não sei se vocês lembram, mas talvez tenha uma grande chance do Orkut voltar. Vocês acham que se o Orkut voltasse hoje seria interessante? Ou seria uma memória que a gente ia acabar estragando? Você lembra do Orkut com carinho? Você lembra dos defeitos dele ou não? Eu fiz esse vídeo aqui, se vocês puderem, assistam. Eu falando exatamente sobre a volta do Orkut. E também, me diz aí, vocês tomam café? Eu fiz uma experiência que já está durando mais de 2 meses sem tomar café. E aqui eu compartilho como tem sido essa experiência e o que mudou na minha vida. Até a próxima.